Estamos no final de semana do dia 31 de outubro. A gente está bem pertinho da comemoração do Halloween. E você recebeu um convite para participar de uma excursão até o Happy Center. Sim, o maior parque de diversões do estado de São Paulo está fazendo uma promoção para todo mundo que fechasse com uma agência específica. Uma agência de viagens. Promovendo uma viagem direto para um parque de diversões? Não é muito comum, né? Mas você encontrou uma promoção imperdível. Momento em que o parque está super badalado. Ele reabriu faz pouco tempo, depois de algumas polêmicas, de alguns brinquedos que tiveram problemas sobre nova administração. Agora, eles estão trazendo até mesmo atrações ao vivo. E agora, nessa noite do horror, imperdível, você não pode deixar de estar lá. Porque, além de tudo, também teremos atração. Teremos um show ao vivo dentro do parque. Da banda do momento, óbvio, Dorme Símbolo. Todo mundo quer ver ela. E se você não quer ver ela, tem um outro motivo ainda mais importante para querer estar no Happy Center durante esse dia, durante esse feriado, essa comemoração de um feriado que nem é muito regionalizado do Brasil. Rolam boatos por aí de que esse dia é muito especial não somente para o parque, mas para todo mundo que vai estar lá. Porque nesse dia, Pirula, o palhaço do momento, que tá estourando em todas as redes sociais, que tá fazendo um programa agora lá dentro do parque. É quase um mini reality show misturado com um quiz, em que você consegue acompanhar tudo que acontece direto do seu celular ou da TV da sua casa. Mas todo mundo quer estar lá dentro. Diziam antigamente que, na verdade, o Firula ele só fechava uma listinha ali, pré-escolhida, né? Com a produção, com o auxílio da produção. Mas agora, ele vai dar oportunidade para qualquer pessoa participar. E você não pode perder essa oportunidade, né? Até porque eles vão sortear o número dos ingressos para você ter a chance da sua vida. Entrar no show do Firula não é simplesmente qualquer coisa. Não é um reality. É mudar de vida. Uma vez que você pisa lá, não tem mais volta. Há algumas horinhas de você ter saído do terminal Viga Rasa, no centro de São Paulo, você começa a perceber que a viagem está chegando ao fim. Dentro do ônibus de viagem, a guia pede que vocês se preparem porque vocês vão fazer uma pequena pausa num posto de gasolina, já pré-acordada, inclusive, para que vocês possam esticar as pernas, ir ao banheiro, comer alguma coisinha se quiser, porque em mais 30 minutos de viagem, você chega no destino. Ao passo em que você vai se aproximando desse posto de gasolina, você percebe que é um lugar muito simples. Quando o ônibus encosta, a guia pede que todos desçam, e você percebe que é um senhorzinho que está atendendo lá, sozinho, com 2 bombas de gasolina nesse posto. E uma loja de conveniência nos fundos, com uma atendente não muito agradável. A guia pede que todo mundo retorne e antes de entrar para o ônibus, ela pede que se organizem especificamente na ordem sorteada dos números. Esses grupos pré-acordados no contrato. Se você não está de acordo com o contrato, eu sinto muito, você já assinou. Você pode pagar a multa e simplesmente voltar para casa com o transporte que você preferir, porque o ônibus só serve para quem tiver servindo o contrato, não é mesmo? Ninguém mandou você assinar um negócio sem olhar os termos. Você vai ter que fazer grupo com pessoas aleatórias. Se você tinha pessoas pré-acordadas no seu grupo, talvez elas nem acompanhem você. Chato, né? Mas, segundo a guia, é tudo para proporcionar a experiência de inclusão e de conhecer novas pessoas e de abrir-se a novas possibilidades. Grupos formados, a orientação é, assim que desembarcarmos na frente do Happy Center, vocês vão explorar o parque em conjunto. Um grupo é responsável por si e entre si, e dentro de um determinado horário, que é logo ao fechamento do parque, depois do show, por volta das 2 horas da manhã, todos se reúnem de volta no estacionamento, cada grupo responsável pelos seus, até que vocês possam retornar para casa. O ônibus parte do posto de gasolina. Quando vocês chegam no parque,
recebem suas pulseiras, seus números de ingresso e você está livre para explorar o Rap Center. Claro, recebendo o aviso. Atenção aos alto-falantes, porque com certeza o Firula vai sortear um de vocês. É quase garantido. Você e seu grupo exploram o parque e aproveitam diversas atrações e inclusive vão até a praça de alimentação para fazer a refeição que estava garantida ali no contrato de vocês. Até que vocês são surpreendidos. Nos alto-falantes, o show da Firula é anunciado que já vai começar. E eles pedem a presença dos seguintes números à frente da grande tenda. Os números, óbvio, são os números do seu grupo. As chances disso acontecer são muito baixas, mas independente de qualquer coisa, não tem tempo para poder racionalizar como isso pode ser possível, até porque ninguém quer perder a chance de estar no show do Firula. Hoje é um dia muito especial. Celebridades pisaram dentro do show do Firula. O show do Firula é televisionado em rede nacional. Começou como uma pequena série dentro de uma rede social de vídeos curtos. Hoje é um grande fenômeno nacional. Todo mundo quer estar lá dentro. Todo mundo quer ser visto no show do Firula. Show do Firula que é muito famoso justamente porque ele demonstra ser um show com altíssima produção, mesmo tendo começado ali num ambiente de rede social de vídeos curtos. Efeitos visuais e a qualidade narrativa da história, tudo aquilo engaja. É quase como se fosse um jogo brutal, mas ao mesmo tempo muito bem atuado. Tudo é muito real e isso fez com que o show do Firula crescesse cada vez mais. O show de um palhaço Lelé da Cuca. Seu grupo se aproxima então dessa tenda ao centro do Rap Center. Uma tenda relativamente grande, mas nada espalhafatoso. Decorações simples, com plaquinhas com desenhos do rosto do Firula, chamando as pessoas para participar com um grande aviso. O show do Firula inicia às 17 horas. Logo à frente, uma figura chama a atenção. Parece uma das assistentes do show do Firula. Pelo menos ela veste as mesmas roupas que os assistentes eventualmente usam durante o programa. Mas ela tem uma coisa peculiar. O rosto dela é muito similar com a guia de viagem de vocês, mas ela nem entrou no parque. Não faz sentido. A voz é muito similar, mas ela se apresenta com outro nome, pelo menos o crachá dela diz outro nome. Não importa. Vocês apresentam o ingresso de vocês. Talvez a euforia seja grande demais. O show do Firula ele pode te oferecer prêmios, ele pode te oferecer exposição, mas acima de tudo, Firula promete mudar a sua vida se você conseguir chegar até o final do jogo dele. E com essa promessa, depois de checados os seus ingressos, vocês entram pelo corredor da tenda. Corredor esse, inclusive, que parece um pouco mais longo do que se deveria esperar. Na verdade, tudo em relação à proporção dentro desse lugar parece ser um pouco diferente. Esperava-se um estúdio um pouco mais compacto, ou talvez um estúdio ainda maior, por conta do tamanho da produção. Mas o que você vê ao final desse corredor é uma tenda vazia, cheia de espelhos, onde deveriam estar as paredes da lona. Arquibancadas preenchidas de manequins, com diversos tipos de roupas. Câmeras apontadas para o centro, sendo operadas também por manequins com roupas de uma equipe de produção. E ao centro, em um pequeno palanque de madeira, sob a luz de um holofote, uma figura aguarda com um grande sorriso. Sejam bem-vindos. Eu sou o Firula, fuleiro farofa, nariz de pipoco, paraço galhofa. Firula é uma figura que chama muita atenção.
há boatos pela internet de que ele é um palhaço que, na verdade, ficou aposentado há muito tempo e talvez até meio queimado no meio do circo. Já saíram alguns exposeds pela internet de gente falando que ele não prestava, que ele era envolvido com umas paradas erradas e que até antigos donos e companheiros de circo dele se manifestaram dizendo que, na verdade, o homem por trás da máscara do Firula não era lá a flor que se cheire, mas quem se importa, não é mesmo? O importante é você estar sob os holofotes. O importante é o que o Firula pode oferecer para você. Aparências são sempre muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E oportunidade tem que ser agarrada quando aparece. O ambiente é estranho. O ambiente causa um certo desconforto. Mas tudo pelo jogo, não é mesmo? Hoje em dia, com CGI, com tanta IA para poder fazer uma produção tão bem feita, pô, com certeza isso aqui já é uma estrutura completamente operada de forma remota. Vocês não têm muito tempo para pensar nisso, até porque o Firula tá aguardando e aponta para vocês as portas. Portas essas que surgem dentre os espelhos. Uma porta vermelha, uma porta preta, acorrentada, uma porta amarela e uma porta branca, também acorrentada. Agora a gente vai começar os jogos. Vocês precisam escolher entre duas portas. Essas aqui são as portas da fuleiragem. Se vocês passarem pelas 5 portas, vocês chegam ao final do jogo. Você não precisa ganhar sozinho se você quiser. É mais fácil jogar com outras pessoas, mas às vezes você tem que pensar em você mesmo. E ele aponta para as duas portas iniciais, a porta vermelha e a porta amarela, e pede que os jogadores se direcionem a qual desafio eles querem participar, dando assim início ao show do Firula. Eu tô muito feliz de conseguir trazer essa parada finalmente pra cá. Deu bastante trabalho colocar isso tudo no papel de uma forma que eu ficasse satisfeito, porque eu honestamente sou muito chato com o conteúdo que eu desenrolo. Essa é uma campanha muito especial, já vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes de tudo, muito obrigado por estar aqui. Faz um tempinho que eu não faço conteúdo, dei uma pausinha, mas foi justamente para poder trabalhar muito bem esse conteúdo, trazer uma parada bem legal para vocês. Ao final eu dou um pouquinho mais de detalhe de como você consegue desenrolar essa parada toda, mas eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá certo? Então, eu sou Guruzeira, sejam bem-vindos ao meu canal. Faz muito tempo que eu não tô por aqui, mas voltamos inclusive com cenário novo, olha lá, que bonitinho minhas plantinhas. Nós vamos falar bem extensamente sobre o que significa o show do Firula, né? Qual que é a proposta do show do Firula, mas eu não vou falar muito sobre a história. Essa introdução é o máximo que eu vou entrar dentro da história. Eu vou dar alguns ganchos de como eu rodei isso aqui, porque antes disso virar um conteúdo, isso foi um one shot que eu improvisei com os meus amigos. Então, se você já conhece o canal, deixa um likezão aí de malandro. Se inscreve se você não for inscrito ao final do vídeo. Garanta que você gostou do conteúdo, tá? E deixa seu feedback. Deixa aí depois as suas impressões sobre o que você achou interessante, o que você acha que poderia ser melhor, o que você gostaria que a gente trouxesse. Vocês querem mais ideias de one shot, por exemplo, um cenário de história, alguma outra coisa do tipo, ou de outro sistema que seja? Deixa aí nos comentários e a gente pode desenrolar. Eu tenho bastante coisa como essa pra poder trazer, tá? Eu tenho inclusive outro one shot que eu rolei pra esse mesmo grupo de amigos, que foi muito interessante também, que acabou sendo um two shot, na verdade, por conta de, né? Ou three. Não sei, eu acho que foram três vezes que a gente precisou jogar pra poder terminar essa história. Mas essa história aqui, assim como todas as outras, tudo é modular, tá? Eu gosto de fazer umas paradas bem modular para que você possa adaptar da forma que você achar mais adequada com a galera que vai jogar com você, beleza? Então é isso. Vamos embora pro vídeo. É o show do Firula. O show do Firula, ele nasceu como um one shot
para jogar com um grupo de amigos, no momento em que a gente discutia sobre como o Halloween se manifesta aqui no Brasil, né, e como a gente amalgamou algumas de várias referências de outros lugares e trouxe para dentro da nossa cultura e como a gente consome essa parada, né? E crescendo em São Paulo, todos nós sempre tivemos muitas referências a diversos parques temáticos, né? E esses parques, eles moldaram muito da adolescência de muitos de nós. As noites do terror, as noites do horror, enfim, dos parques que a gente tinha e que ainda tem em São Paulo, sempre foram grandes referências pra gente e muito marcantes, com muitas histórias. Mas eu pensei em talvez brincar um pouco com a ideia de deturpar essas memórias tão interessantes com as histórias também de perrengue também, de que só quem passou por isso tudo vai saber o que é. Mas essa experiência é uma experiência muito legal de abordar, porque a gente também conseguiu trabalhar bastante coisa meio nostálgica, né? Eu quis trazer também quase como se fosse, eu não vou dizer que é uma love letter, né? Mas é quase como se fosse um grande mexidão de referências de várias coisas que a gente gosta, de filmes de terror na mesma época desses parques, né, que durante a nossa adolescência tinha diversas referências. Então, por exemplo, os Jogos Mortais foi uma grande referência para essa parada toda do show do Firula. Algumas outras coisas, como por exemplo os slashers, né, a referência total pra Casa de Cera, pros arquétipos, né, dos personagens. Ali fica muito, muito explícito os arquétipos de cada um dos personagens, do que eles assumem lá nessa parada. Mas o Show do Firula é um jogo pra ser jogado se divertindo. Apesar de ser uma história de ordem paranormal, ter elementos de terror, ter elementos de gore. Gore também é uma das principais coisas que eu trouxe aqui pra dentro desse módulo. Meus amigos especificamente falam que eu faço narrações muito gráficas, então eu quis abusar um pouco disso e abusar um pouco do gore. Você pode retirar o gore e qualquer outra coisa que seja sensível. Uma coisa que eu estresso muito durante o Show do Firula é: faça o que é agradável e confortável e seguro pra todo mundo dentro da mesa. Se bobear, eu acho que eu falo isso umas 3 vezes durante todo o bagulho, tá ligado? É muito importante que tenha todo esse alinhamento, mas essa foi a ideia, foi juntar várias referências da nossa adolescência, assim, do nosso período crescendo, pra trazer essa releitura, né? Também tem uma releitura muito, muito óbvia, assim, de diversos game shows também, que tinha muito na TV. Até hoje ainda tem um pouco, mas a gente perdeu o hábito de consumir muito TV aberta, né? Mas na nossa época tinha muito jogo de quiz, essas paradas assim, né? E isso tudo, claro, entra como uma referência forte pra gente. Bom, dito tudo isso, a ideia do Show do Firula não é que seja um final de semana no parque comum, né? Mas, já que a gente colocou o elemento do Show do Firula dentro de um parque, por que não explorar o parque? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada uma das mecânicas diferentes que eu vim trazendo pra cá. Algumas coisas são releituras de coisas que já existem no sistema de ordem paranormal. Outras coisas são mecânicas novas, são coisas novas que eu trouxe como uma... talvez não esteja, inclusive, balanceado para você colocar numa campanha comum de ordem. Vale a pena você balancear na posição de mestre ou discutir na posição de jogador com a pessoa mestrando para ver se isso é adequado e se faz sentido para sua mesa, tá? Nossa, eu bati no microfone aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar página por página sem falar muito spoiler nem nada. Uma coisa que eu acho muito interessante do que funcionou para os meus jogadores, e foi uma parada que foi bem clara, é que metade da minha mesa nunca tinha jogado RPG. A outra metade nunca tinha jogado Ordem Paranormal. Eram jogadores que, por exemplo, só tinham jogado D&D. Então, quando a gente entra na curva de aprendizado, a gente entende que a ficha de Ordem ela é uma ficha que é fácil de ler, certo? Mas ela tem termos tão diferentes com relação a outros sistemas,
né? Se você jogou Tormenta, talvez você tenha mais facilidade de entender se você jogou ali Skyfall e tal, mas, por exemplo, para quem vem de D&D, tem uma certa facilidade de fazer uma tradução, porque é um sistema D20, mas ao mesmo tempo, alguns dos termos e alguns dos tipos das ferramentas do que a gente tem para utilizar, dos recursos que a gente tem para utilizar, não são tão intuitivos. Então, eu tentei dar uma baita de uma mastigada na ficha. Vocês vão encontrar 3 páginas com fichas reduzidas. E eu fiz as fichas, inclusive, pensando no formato daqueles cartões de game show, sabe? Para ser bem quadradinhas assim. Eu tenho, inclusive, uma física por aqui. Eu não acho que vou encontrar agora, mas eu imprimi elas como se fosse realmente um game show. E eu pré-defini as fichas dos jogadores, porque eu não queria que os jogadores iniciantes, por exemplo, tivessem que ter todo o trabalho de elaborar um personagem para um one-shot que eu fiz com a intenção de matar todo mundo, tá? Inclusive. Spoiler, eu só matei um. E porque rolou mal no dado. Meus jogadores, eles são muito sortudos. Eles são muito bons, muito bons. Mas se você pegar para olhar as fichas, você vai ver que eu deixei pré-definidas algumas regras alternativas para a gente utilizar. Já vou falar sobre todas as regras alternativas que a gente escolheu. Eu criei origens específicas, tá? Aqui a gente vai ter origens que vão, talvez, às vezes, até bater como uma referência de alguma coisa lá no Ordem, mas que eu adaptei para essa história, novamente falando aquela parada do arquétipo dos slashers, dessas paradas todas, pra gente poder facilitar. E aí eu também coloquei, óbvio, como um padrão, habilidade de empenho, porque todos os personagens estão sendo tratados aqui como sobreviventes. Uma coisa que eu fiz para poder reduzir o tamanho da ficha, por exemplo, foi considerando que vocês são civis normais, então vocês, e deixando já muito claro, o show do Firula não é uma história sobre combater o paranormal. É uma história sobre sobreviver. Ou você corre, ou você corre. Acabou, tá? Então uma coisa que eu reduzi, por exemplo, foi eu não tenho espaço para equipamentos, eu não tenho espaço para habilidades, todos os personagens eu considero que tem um celular, ponto, tá? E eu reduzi para somente mostrar as 2 habilidades que são da origem, tá? As 2 habilidades pré-treinadas da origem. Exceto isso, não tem mais nada. Ah, mas e se eu tiver que rolar um teste de atletismo e não tem atletismo na minha ficha? Você considera que é 0 sem treinamento e faz a rolagem normal, acabou, tá? Bem simplificado, para poder facilitar principalmente a agilidade no processo em que a gente está jogando. Defesas pré-definidas também para cada uma das trilhas, certo? E mais uma série de outras coisas. Eu deixei também uma ficha vazia para caso você queira também inventar a sua própria, o seu próprio arquétipo, etc. Tá? Ou utilizar coisas que existem dentro do próprio jogo, dentro do próprio sistema pré-definido de ordem paranormal. Então, já que a gente já tá falando das fichas, eu vou falar sobre os arquétipos que eu deixei pré-definidos aqui pros personagens, certo? A gente tem um total de 5 arquétipos: trombadinha, nerdola, atleta, popular e trevoso. Trombadinha, talvez você seja uma pessoa marginalizada, membro de uma gangue de rua ou aluno encrenqueiro, revolucionário. Você não liga muito pras coisas e já viu e fez muita merda por aí e sabe se virar muito bem. O nerdola, talvez você seja um rato de biblioteca, uma pessoa viciada em história, curiosidades aleatórias ou tecnologia. Seu mascote da professora te levou muito longe e você é a prova de que vale a pena ser um GDF. O atleta, talvez você seja uma pessoa ginasta, um dançarino, um atleta de clube, puxa muito ferro ou simplesmente paga pra correr na rua. Crossfiteiros. Seja como for, seu corpo fala por si só e a sua presteza física vai te salvar. Sempre. Sendo popular, talvez você seja uma pessoa vaidosa e com status que cria conteúdo pra internet, ou talvez simplesmente o seu atrativo maior faça com que as pessoas venham correndo atrás de você. Não que isso seja um problema, né? Afinal, moscas são sempre atraídas até a luz mais brilhante. Como trevoso, talvez você seja peculiar. Um esquisitinho. A neta das bruxas que eles não queimaram.
Ou talvez só passe tempo demais em sites obscuros da internet. Seja como for, eles nunca te entenderam. Mas você sabe. E você vai estar pronto para isso tudo. Com essas 5 origens, né, esses 5 arquétipos, a gente cobre aí bastante do que os slashers propõem pra gente. É óbvio, aqui mais uma referência muito clara, que é o Clube dos 5, né? Até porque 5 arquétipos. E é uma releitura, né, do que seria o Clube dos 5 no mundo atual, inclusive. Cada uma dessas 5 origens, desses 5 arquétipos, trazem nas suas fichas também habilidades que são relativamente únicas, né? Então, por exemplo, para o atleta, a gente tem tá saindo da jaula. Uma vez por cena, ao falhar em um teste cujo atributo seja força ou agilidade, exceto de luta e de pontaria, você pode gastar 1 de ponto de determinação para obter um sucesso instantâneo, certo? Como popular, você tem fique gag com essa resenha. Toda vez que algum aliado falhar em um teste de interação social, você pode intervir, assumindo o teste e gastando 1 de PD. Você então rola o teste novamente, somando mais 5 de bônus. E claro, você também pode usar mais 1 de 20 em todos os testes de diplomacia. Uma coisa que você talvez repare olhando as fichas é que parece estar relativamente desbalanceado, né? Algumas habilidades boas, algumas habilidades fortes, mas honestamente, tirando algumas partes do show do Firula, esse módulo é 100% baseado em sorte e roleplay, tá? Então as habilidades, claro, são para agilizar um pouco da história, mas a forma em que eu distribuí os pontos, inclusive pontos de vida e elaborei as fichas, é pensando num módulo de storytelling um pouquinho mais cinemático, em que as coisas precisam seguir um ritmo um pouco mais rápido. Claro que dentro do módulo como um todo, eu coloquei algumas dicas de como você pode fazer para estender um pouco mais a história, ou para encurtar um pouco mais a história, mas uma coisa que já foi dito bastante dentro da stream, inclusive, como feedback do Selbit para as produções, etc., e que é uma coisa que se faz muito, tá? A gente adaptar as fichas diferente do que realmente é, né, a regra base da criação de ficha e a regra base para a criação do roleplay. Quando você está criando um conteúdo, quando você está com uma meta diferente do tipo de história, você não precisa se ater 100% às regras e 100% de como a ficha deveria ser, porque às vezes o combate vai ficar muito puxado, as outras cenas ficam extremamente arrastadas, então para deixar a parada um pouco mais dinâmica e com muito mais impacto, essas habilidades elas vêm realmente com uma parada que muda muito o momento do jogo e faz esse arquétipo do personagem talvez até brilhar um pouco, certo? Com o Nerdola a gente tem, não ironicamente, e uma vez por cena, quando você fizer um teste usando intelecto como atributo principal, você pode gastar 1 de PD e receber mais 5 nesses testes. Caso você fosse, por exemplo, obter informações em um sucesso, ao usar essa habilidade e passar, você recebe todos os detalhes possíveis. Então, por exemplo, se era um teste que se você tirasse 15, você recebia tantas informações, 20 seria um pouquinho mais e 25 seria tudo. Se você tirar 15, você recebe tudo o que você poderia saber sobre aquela parada, tá? Então é bem interessante também. Trombadinha, essa vai ser a minha maior vigarice. Uma vez por cena, você pode gastar 1 de PD para substituir um teste de perícia qualquer por um teste de enganação. Fazendo isso, você deve descrever como essa troca de atributos se manifesta em sua ação. Então aqui é uma parada que vai pesar muito no roleplay dos jogadores e que eu achei muito interessante dentro da minha mesa, tá? Malcomunado com o diabo é a habilidade do Trevoso. Isso aqui é uma referência para aqui dentro do canal, quando a gente tava fazendo esse review, Jack Satombi, a rapaziada rachava o bico quando eu falava que o Brasil tava mal comunado com o diabo, então eu precisei trazer isso aqui. As pessoas já acham que você se envolve com coisa ruim mesmo, e você faz questão de reforçar isso aí. Uma vez por cena, você pode gastar 1 de PD para diminuir o dano mental que você fosse receber pela metade, arredondando para cima. Além disso, utiliza a presença para testes de ocultismo. Isso aqui é forte, tá? Até porque o Trevoso já estava
preparado para isso tudo, não é mesmo? Então, a ideia é que cada um desses arquétipos, eles ofereçam uma visão completamente diferente de como você pode agir nas paradas. Alguns deles vão brilhar em interações sociais, outros vão brilhar em momentos de ações de atléticas, né, em algum teste que precisar de precisão física, e outros vão brilhar no momento que talvez seja tão crítico quanto, que é sobreviver ao show do Firula. Já digo, não depende somente de uma dessas coisas, tá? Tanto um atleta, quanto um nerdola, quanto um trevoso consegue sobreviver ao show do Firula. E todos têm o mesmo risco de morrer, certo? Então, essa é a explicação geral do que é a ideia do módulo de fichas. E aí, essas origens, claro, né? Elas podem ser ajustadas sim, para a gente colocar como origens dentro de fichas comuns, para séries comuns de ordem paranormal, não para one-shots. Mas esse aqui é um dos tópicos principais que eu queria abordar, sobre como essa adaptação foi interessante para minha mesa, tá? Os jogadores da minha mesa, eles distribuíram bem essas fichas. A gente jogou, se não me engano, foi com 6 pessoas, que eu achei que foi um número redondinho pra gente poder manter essa parada funcionando. Foi bem divertido, cada um pegou um arquétipo diferente, até quem pegou arquétipos repetidos interpretou os personagens completamente diferentes. Por exemplo, um era um jogador da Atlética da faculdade, a outra era uma... como que era? Ela era uma artista circense. Então, ambos eram atletas, mas com backgrounds completamente diferentes. Então, essa adaptabilidade é muito legal de fazer, tá bom? Sobre o preparo da sessão, isso aqui vai bastante pro mestre. Algumas das regras, né, que eu deixei como pré-definidas para a construção dessa história, mas novamente, o que eu disse, é tudo 100% modular, é tudo 100% ajustável e vai de acordo com o que você e as pessoas que vão jogar com você acharem que vai ser interessante, tá bom? Então aqui, como regras alternativas, eu coloquei: utilize pontos de determinação como alternativa aos pontos de sanidade e pontos de força, principalmente para ajustar o ritmo da história, não deixar o ritmo da história ficar muito travado, tá ligado? Ao zerar a sanidade, eu coloquei como a regra alternativa a gente utilizar os efeitos de medo em jogo. Dentro do livretinho do show do Firula, tem a referência de cada uma das páginas nos livros oficiais, tá bom? Também com o intuito de ser uma história contada, narrada junto com os jogadores, etc. E é uma história para ser jogada, num momento em que, sei lá, juntou um grupo de amigos, a gente não sabe o que fazer, vamos jogar um RPG rapidão, tá ligado? Dá pra ser jogada essa parada aqui sem mapa, sem preparação nenhuma, a maior parte só de roleplay. Papo de assim, 10 minutinhos de leitura, você já consegue começar a contar a história tranquilamente e focar bastante no roleplay, tá? O módulo em que porque a gente dividiu essa história em atos, né? A gente tem o primeiro ato, que é a ida até o parque, o segundo ato, que é curtindo o parque, e o terceiro ato, que é a parte do show do Firula, certo? Então, esses atos todos têm instruções passando do roleplay mais pesado para uma parte em que vai... E tô batendo esse microfone toda hora. Sai de uma parte em que a gente tá focando só em roleplay, tá? Não precisa nem de muita rolagem, tudo é mais uma parte de exploração, ambientação dos jogadores, em que sua descrição vai valer mais do que qualquer outra coisa, inclusive do que guias visuais, mas a gente cai ali pro jogo do Firula, em que é simplesmente um jogo de mecânica, um jogo em que os jogadores não vão estar preocupados com posicionamento, etc, tá? Chega assim um ponto em que o posicionamento dos jogadores é importante, e por conta disso, eu adicionei uma página em que eu coloquei o mapa do Happy Center, tá bom? Eu vou deixar disponível tanto esse mapa dentro do livreto, como o mapa avulso, tá bom? As folhinhas das fichas também eu vou deixar um documentozinho avulso para facilitar. Mas por que
a gente tem o mapa. O mapa é tanto para uma referenciazinha visual bem básica, tá? Rapaziada, eu não sou ilustrador, eu não sou desenhista, eu tô muito enferrujado com qualquer coisa que seja de desenho, mas eu tentei fazer o meu melhor, tá bom? Eu fiz o que deu, desenhando no meu celular, e é isso. Não gostou, paciência, tá bom? Eu não tô com dinheiro ainda pra poder pagar artista, eu gostaria muito de pagar artistas bons de verdade pra poder fazer esse conteúdo. Quem sabe em breve, então continua apoiando bastante o nosso conteúdo, certo? Mas todas as artes, inclusive dentro desse livreto, fui eu que fiz, tá? Gostei muito da artezinha do Firula, inclusive. Mas o resto deixa um pouquinho a desenhar. Qualquer coisa é a minha visão artística, entendeu? Não existe arte feia, existe conceito, tá certo? Mas enfim, o mapinha tá lá disponível para você também poder usar como uma guia visual. O que eu fiz para meus jogadores, e aí vai de você, tá? Eu fiz um livreto. Então, tá ligado aqueles os guias mesmo de parque que você abre assim o folderzinho, aí tem lá o mapa, tem as descrições aqui embaixo. Eu fiz o bagulho de verdade, tá ligado? Se eu achar, eu vou pôr na edição aqui em algum momento que eu estiver falando pra poder mostrar. Mas aí eu fui imprimir o mapa, coloquei o logo do Happy Center, essas coisas todas, mas você pode, se você tem tempo pra preparar, beleza, é da hora fazer uma parada como essa. Do contrário, não tem necessidade nenhuma, tá bom? Os jogadores conseguem jogar sim, essa parada aqui sem nenhuma referência visual, somente com o que a gente tem de descrição do que é um parque temático, tá? Ou um parque de diversões simples. Além disso, né, novamente, qualquer coisa que você quiser adicionar e retirar, completamente livre, tá? Fica a escolha de quem vai mestrar e de quem vai jogar, tá? Então, nas primeiras páginas eu tenho bem delineado que é a guia de narrador, com instruções da primeira parte, e a guia de jogador em uma página para ambos, para a gente conseguir já dar o primeiro passo, definir o que é o que. Todo o restante é guia para narração, é conteúdo suporte para você narrar a parada, introduzindo algumas mecânicas. O que eu coloquei aqui também, tá? Que vai estar disponível. Tem algumas coisas com relação ao cenário, e para cada ato, né, vai estar explicando onde você tá, quem são as pessoas, etc. Mas também tem uma guia específica somente falando sobre pessoas de interesse, tá? Como um todo. Aqui também vai estar falando tanto do pessoal do ato 1 quanto do ato 2, porque os dois atos eles se ligam, tá bom? Que é o caminho até o parque e chegando no parque. E também pontos de interesse. Tanto pessoas de interesse quanto pontos de interesse podem ser explorados e podem ser alterados sim a qualquer momento, tá bom? Outra mecânica muito interessante que eu achei legal da gente colocar nessa parada é a mecânica de adrenalina no Happy Center. Então, adrenalina no Happy Center basicamente é o tempo em que os jogadores, da hora que chegam, vamos dizer que eles chegam ali tipo umas 10, 11 horas, dentro do documento, inclusive, eu coloquei alguma coisa muito específica falando sobre horários, tá? Tipo, baseado na narração que eu fiz para os meus jogadores. Mas do tempo dos jogadores chegarem no parque até a hora do sorteio do show do Firula, eles têm um tempo para poder explorar algumas atrações. O Happy Center é um parque gigantesco, mas que acabou de trocar de direção, certo? Então ele tava com uma outra gestão que aparentemente teve vários problemas com as atrações, e aí agora que começou a trocar as atrações, ainda tá recuperando aos poucos. Então ali de 30 atrações tem 12 disponíveis, mais 12 interessantes, talvez. E tem uma tabela, certo? De atrações com níveis de adrenalina e níveis de periculosidade. O que são níveis de adrenalina e níveis de periculosidade? Quando um jogador define qual a atração que quer ir, por via de regra, tá? Vamos dizer que a gente tá jogando com a quantidade recomendada de 6 jogadores. Pode jogar com mais e com menos, tá bom? Não tem problema nenhum. Você consegue adaptar completamente esse módulo. Se quiser jogar com 10 pessoas, dá pra jogar com 10 pessoas, tá? Eu já mestrei ordem para 10 pessoas e foi super tranquilo. É só saber manejar.
Cada uma dessas 6 pessoas, por exemplo, escolheria uma atração. Qual é a sua atração que o grupo vai ter que ir? Lembra que eu falei que tem a mecânica lá de o que o grupo decidir, um decidir, o restante do grupo tem que acompanhar, e a proposta, né, da agência de viagem é que as pessoas compartilhem as experiências. Então, você tem atrações que vão desde um castelinho pula-pula, um carrossel, até a montanha-russa e a Casa dos Horrores. Então, tem diversos tipos de atrações que oferecem, claro, né, níveis de adrenalina. A adrenalina é essa que eventualmente vai virar uma piscininha de pontos compartilhada entre todos os jogadores durante o próximo ato. Os pontos de adrenalina, eles se traduzem em PDs compartilhados que podem ser gastos por qualquer um do grupo, tá bom? Como a gente tá jogando com sobreviventes e a gente tem ali o limite de PE por rodada, né? A gente continua respeitando essas regras, mas ao invés dos jogadores gastarem os PDs deles, que são também referentes à resistência mental, eles podem gastar os pontos de adrenalina, que é uma sobrevidazinha que eles garantiram ali pra eles, tá bom? Os jogadores não morrem de enlouquecer no show do Firula, mas eles podem ficar bilu-teteia, e gastar os pontos de adrenalina é uma forma de você dar um pouquinho mais de sobrevida. Foi uma parada bem interessante que eu adicionei para os meus jogadores e funcionou bem, tá? Funcionou muito bem. Nível de periculosidade funciona também como uma outra parada, tá? É uma segunda mecânica dentro dessa mecânica principal de adrenalina. O nível de periculosidade, ele vai te dar ou retirar algo. Quanto mais você se arriscar numa atração, dependendo do tipo de atração, você recebe ou deixa de receber alguma coisa. Participar da diversão de um brinquedo já vai te dar pontos de adrenalina de qualquer forma. Mas você pode colocar uma camadinha a mais de adrenalina. Quando a adrenalina deixa de ter bom senso, ela vira periculosidade. E acumular pontos de periculosidade que vão de 1, que é meh, 2 e 3, que é diversão saudável, 4, imprudência, 5, inconsequência e 6, insanidade. Você vai ganhar pontinhos ou perder pontinhos, certo? De periculosidade, que podem te dar bônus. Então, o bônus pode ir de recebe 1d4 para somar em um teste de perícia em qualquer momento até o fim do dia, ou 6, que vai recompensar demais alguém que for completamente insensato, que vai dar mais um dado em um atributo da escolha da pessoa, vai ignorar o próximo dano mental que receber, no próximo ato, que seria a próxima cena, receber 5 de vida temporário, mais 2 em teste de resistência. Então, assim, te dá muitos benefícios, né? Pô, mas, tá ligado? Vai deixar o personagem meio quebrado, né? O personagem vai ter que fazer testes quando fizer essa parada da periculosidade. Os testes, eles estão sugeridos aqui na tabela, tá? Com as suas DTs específicas. DTs essas pensadas também para os personagens que estão no nível de sobrevivente. Então não tem nenhuma DT que é tipo 20, tá ligado? Alguma coisa para realmente não fazê-lo. Sim, eu quero que os jogadores estejam tentados a fazer, justamente porque é uma DT alcançável. Mas falhar pode te causar consequências. Algumas atrações têm periculosidade inexistente, por exemplo, um carrossel ou um castelo pula-pula. Agora, por exemplo, uma roda gigante, você pode passar mal se você falhar no teste. E aí você fica enjoado, você tem menos um D20 de vigor até o fim da cena, o que pode te prejudicar em testes posteriores de periculosidade em outras paradas. Ou, por exemplo, você pode falhar um teste de periculosidade no elevador ou na montanha-russa. E um desastre de periculosidade em um desses lugares, em uma dessas atrações, é mortal. Então, fica a escolha dos jogadores. Se é um jogador que tá afim de se arriscar, fique à vontade. Do contrário, segura, tá? As fichas, elas estão relativamente balanceadas para que qualquer jogador, inclusive, por exemplo, o Nerdola, consiga tentar fazer o teste, tá? Óbvio
que o atleta se beneficia um pouco mais, mas as outras fichas também conseguem funcionar bem com isso, tá bom? Então, mais ou menos essa é a ideia dessa mecânica proposta no centro aí da história, que é explorando o Rap Center, certo? A adrenalina no Rap Center. E tem uma série de dicas, uma série de informações aqui que a gente adiciona. Finalizando a exploração do parque, quando todos os jogadores passaram pelos brinquedos que pré-selecionaram, aí sim eles são chamados para o show do Firula. Tem uma página inteira falando sobre o Firula em si, né, descrevendo um pouco sobre a história dele, falando sobre as intenções dele, sobre como interpretar, né, na posição de narrador, como interpretar o Firula. Mas aqui também tem uma série de mecânicas diferentes. Então, o show do Firula consiste em passar por jogos diferentes através de algumas portas. Algumas portas vão ser sobre jogos de sorte mesmo, tá? Fazendo testes. Outras vão depender simplesmente do conhecimento do jogador. Então a gente tem a porta específica do show do 1 milhão, que é a porta amarela. E nessa porta você tem que passar basicamente por um quiz. O grupo vai se dividir e vai fazer um jogo de perguntas e respostas. Quem acertar mais ganha o jogo. E é isso, tá? Simples. Como que você vai gerenciar essa parada? Na época em que eu mestrei, eu não tinha essa ficha pronta, então eu fui improvisando as perguntas e as respostas, tá bom? Mas o que você pode fazer é olhar um pouquinho mais para baixo no documento, que vai ter uma ficha sim, com diversas perguntas, com cada uma das dificuldades propostas, tá bom? Que vão de fácil para impossível. E essa série de perguntas e respostas tem lá a pergunta com várias alternativas, etc. E se você não gosta só de perguntas de alternativa, eu coloquei também uma coluninha com perguntas de verdadeiro ou falso, tá? São perguntas bem, bem interessantes, com algumas curiosidades que, honestamente, para o meu grupo de amigos foi divertido ver eles descobrindo algumas coisas. Eu sou a pessoa dos fatos inúteis e você, quando mestra, nada que você aprende se torna inútil. Então, fica aí, ó, mais um motivo para jogar RPG, tá ligado? Além disso, a gente tem algumas outras portas que elas são relacionadas a realmente jogar os dados e, ao mesmo tempo, tomar decisões corretas. Outra porta que é relacionada a ter prestado atenção no jogo até aqui. Tá? O benefício de prestar atenção no jogo, de ser o jogador que toma notas, por exemplo, está muito presente em um desses jogos. Existe a possibilidade de algum jogador morrer no meio da história, tá? Principalmente no meio desses jogos. Então, o final de cada porta é sempre mortal para alguém. Considerando isso, se você estiver no papel de mestre, deixe isso claro para os jogadores a partir do momento em que eles pisam na tenda do Firula, aquele ambiente de diversão começa a se deturpar, tá? E eu tenho descrições específicas de como entrar numa porta e escolher um jogo e vencer esse jogo, voltar para dentro da tenda, como isso altera o ambiente e o Firula. O Firula vai se alterar de acordo com cada uma das portas que você atravessa, tá? O comportamento dele, a aparência até, ele começa a mudar, tá bom? 2 primeiras portas são livres para escolha. Você precisa passar por 2 para escolher a terceira e eventualmente a quarta. A última porta, que é a porta branca, só vai ficar disponível no final. E, inclusive, a última porta é o ato final do jogo, que é escapar do Rap Center, certo? Não vou falar mais sobre. Se você quiser, você vai ter que ler ou você vai ter que jogar, tá? Não quero estragar a experiência também da sua leitura, da sua descoberta, mas eu quero falar sobre uma mecânica que a gente tem relacionada especificamente sobre as portas da fuleiragem, que é uma parada que não diretamente afeta, mas também afeta, sim, o show do Firula, tá bom? Aqui tem meio que uma pegadinha. E se você entendeu a pegadinha lendo as paradas aqui, você deixa aí nos comentários, mas vamos tentar não estragar a experiência de todo mundo, porque
durante o roleplay. Se você vai mestrar, por exemplo, não deixe os seus jogadores ver isso aqui, tá? Ver o documento, pelo menos. O vídeo não tem problema nenhum, porque é uma introdução à história. É realmente pra poder vender o meu peixe pra você jogar essa parada e me falar o que você achou depois, como foi a experiência. Mas eu quero que vocês tentem entender qual que é a parada daqui, da pegadinha, tá? Aqui também é referência de um outro jogo, eu acho que vocês vão entender. Distribuindo as cartas. Então, toda vez que o jogador for entregar um ingresso ali pra menina que tá checando os ingressos do sorteio do show do Firula, eles vão atravessar a porta, eles recebem uma carta. Essas cartas, o que você vai fazer? Você vai separar cartas de baralho, ou você pode escrever em papelzinho, tá? Esses naipes. Você pode fazer uma quantidade, né? E sortear entre os jogadores. Então a gente tem as cartas do valete. O valete, ele tem um poder, tá? Isso vai ser dito para todos os jogadores. A gente vai entregar as cartas para eles e vai pedir que eles não mostrem as suas cartas, eles guardem essas cartas para si. O valete pode pagar 2 PF, que são pontos de firula, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. O jogador pode pagar 2 pontos de firula para forçar uma penalidade de -1 dado para um jogador em algum teste. Essas mecânicas só valem a partir do momento que eles entram na tenda do firula, tá bom? Dama, imune ao poder do valete e pode pagar 3 para impedir uma eliminação. Eliminação também a gente já fala sobre. Rei, ao acumular 3 sucessos seguidos em testes, fornece 1 ponto de firula para todos os outros jogadores e 2 para si. Certo? Para todos os jogadores, acumulando 7 pontos, um jogador pode eliminar outro. Caso o outro jogador apontado para a eliminação tiver 5 pontos de firula, pode escolher gastar esses pontos para anular o efeito de eliminação. Eliminação, no show do Firula, significa morte, tá? E quem vai executar é o próprio Firula. Como? Aí fica a descrição de quem mestre, tá? O meu Firula pode ser diferente do seu, e eu acho que isso vai ser muito interessante para poder a gente conversar depois, vocês me falarem um pouquinho de como é a sua experiência com o Firula, tá? A experiência de descoberta do Firula é muito legal. Se você não tiver as cartas, eu até deixei a notinha aqui, tá? Anote 2 valetes, 2 damas e 2 reis e entregue esses papéis dobrados, tá bom? A gente também tem a carta do Coringa, que significa o algoz, que pode usar todas essas outras habilidades de todas as cartas. Mas qual que é a parada aqui? O jogador pode jogar como achar melhor. Ele pode simplesmente não atuar como a carta que recebeu. Ele pode mentir para o seu próprio benefício. E isso pode ou não gerar consequências. Então é uma mecânica que fica dentro ali do show do Firula, tá bom? Como se ganha então esses pontos de Firula? Pontos de Firula você recebe toda vez que você inicia um jogo, tá bom? Então, toda vez que você inicia uma nova rodada dentro de um jogo, você recebe pontos de firula e você pode avançar ou gastar essas paradas durante o jogo, tá bom? Sempre que você tiver um sucesso, alguma coisa assim, você recebe esses pontos de firula. É mais ou menos parecido com os pontos de esperança, pontos de medo que tem ali da Gerhardt, tá? Funciona relativamente bem parecido. E, é óbvio, ao final, as pessoas talvez tenham que encontrar com uma versão diferente do Firula. Firula constantemente está mudando. E para representar isso, eu tenho uma ficha completa do Firula, tá? Uma ficha única, falando especificamente dele, sobre as ações, sobre tudo que ele faz, uma dica, inclusive, sobre como é o temperamento dele e como o temperamento dele vai se manifestando, parecido com o que essas informações na ficha dele trazem, tá bom? Então, tem lá tudo muito bem detalhadinho, as dificuldades, os dados que ele tem para os testes e etc, tá bom? Tudo bonitinho. E, no final, claro, né, tem algumas dicas para a conclusão dessa história. E vai ser também a conclusão do nosso vídeo aqui. Como fechar a história no show do Firula. Você pode fechar como você achar mais adequado, tá? Se for uma história que é simplesmente só um one shot,
beleza. Finaliza com alguma das duas descrições que... Se a sua ideia é que seja só um one shot, você pode finalizar, por exemplo, com as sugestões que eu coloquei ali no próprio capítulo do Fechando a História, tá? Mas, por exemplo, no meu caso, na mesa que eu rodei, eu fiz esse one shot como uma forma de treinar os meus jogadores a entender um pouco melhor o que é o sistema de ordem paranormal, para que logo em seguida a gente começasse a nossa campanha, que a gente está jogando, tá? Então, quando a gente deu início a isso aqui, eu já tinha em mente o que a gente faria para fechar essa história com um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, por isso eu coloquei essas duas alternativas, mas os jogadores não sabiam. Só que ao final, os personagens que eles já haviam criado para a campanha principal aparecem no meio da parada. E eles intervêm. E aí a nossa sessão 0 da campanha foi os personagens deles chegando até o parque e resolvendo o caso do incidente no parque, tá certo? Mas, como eu disse, você pode escolher como for. Mas foi muito divertido ver os meus jogadores tendo que ficar trocando de chavinha, mudando entre um personagem e outro com personalidades completamente diferentes. Isso foi bem legal de fazer. E vale muito a pena conversar com os seus jogadores. Ver se, por exemplo, eles querem dar um pouquinho mais de contexto para os personagens deles, porque vocês querem iniciar a sua campanha com isso aqui. Personagens que não tinham nada a ver com o outro lado, nada a ver com o paranormal, e que encontraram com o paranormal num dia que era para ser só de diversão. E aí, a partir dali, a vida deles, assim como o Firula mesmo prometeu, nunca mais seria a mesma. Então, tem diversas formas também de finalizar essa história. Pode morrer todo mundo. E aí, se morrer todo mundo, tem uma narração muito específica ali sobre... E isso é a minha visão, tá? É a minha visão de como finaliza essa história e é a minha visão de como eu utilizo recursos do que é introduzido da Ordem, também com recursos que eu tenho dentro do meu canon, tá? Então ali eu tenho referências ao SCI, etc., que é uma parada que eu uso bastante na minha campanha, que eu acho muito interessante e que vale a pena a gente poder explorar outros ambientes de ordem paranormal, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia. Se você, por exemplo, eu quero rodar a mesa, mas ficou uma duvidazinha, alguma parada assim, por favor, me deixa aí nos comentários. Eu com certeza vou tirar um tempinho para poder responder, vai ser muito divertido também poder acompanhar. Se você for rodar essa mesa, me avisa, tá? Manda mensagem aqui, joga lá no Twitter, me marca, me fala as impressões também do que os seus amigos, se você mestrou, o que eles acharam, ou se você tá tentando convencer seu mestre, manda esse vídeo pro seu mestre, fala para ele, manda mensagem aqui nos comentários, ou mandar lá no Twitter pra gente poder trocar uma ideia. Se alguma coisa não ficou muito clara também, por favor, me avisa. A gente pode ir conversando, tá bom? De qualquer forma, é importante também avisar, esse é um conteúdo disponibilizado 100% gratuito. Eu não tenho intuito de monetizar em cima desse conteúdo, não tenho intuito e não dou permissão para ninguém fazer monetização em cima desse conteúdo, vendendo esse conteúdo. Fique à vontade para reproduzir isso aqui, para poder contar a sua própria história, para fazer em live, para gravar, para contar dentro de casa, só com seus amigos, enfim, o que você quiser, tá? Não dou autorização nenhuma para uso em IA dessa porra, certo? E eu espero que seja uma experiência divertida para você, assim como foi divertida para mim e para todos os meus amigos, pra gente se encontrar dentro de um sistema que é novo para praticamente todo mundo, né? Eu, apesar de falar bastante de ordem paranormal, eu mestrei algumas vezes, eu mais entendo de mecânica, mas eu ainda sinto alguns desafios com relação a adaptar, porque eu tô há anos mestrando um único sistema que é D&D, e de um ano pra cá eu comecei a mudar todos os meus sistemas, comecei a mestrar 3 sistemas completamente diferentes, justamente para poder me desafiar. Então perder um pouco desses vícios de algumas descrições, de algumas adaptações de outro sistema são bem legais. E
quando a gente erra em alguma parada ali, numa descrição, numa narração, etc., isso acaba virando um aprendizado. E o show do Firula foi uma amálgama de todo esse aprendizado que eu vim tendo nesses últimos tempos. Enquanto mestre, tenho aprendido cada vez mais com as coisas novas que têm saído. Tenho gostado muito dos conteúdos novos que têm saído de Ordem Paranormal. A gente vai falar sobre isso em live em breve, tá bom? Mas, inclusive, algumas das paradas que eu soltei aqui no show do Firula, o show do Firula foi uma parada que eu comecei no ano passado, no Halloween, inclusive. E algumas das ideias já acabaram batendo com coisas do que eles começaram a lançar agora nos arquivos secretos, né? Então é legal porque se você quiser um pouco mais de embasamento em sistema 100% Ordem Paranormal, faça-o. Porque eu sou a pessoa que altera o sistema 100% de acordo com o que eu acho que fica interessante pra minha mesa. No mais, eu desejo que você consiga se divertir bastante se você for jogar o show do Firula. Não tenho condições ainda de conseguir fazer uma mesa, por exemplo, jogando esse módulo do show do Firula aqui. Então eu deixo na mão de vocês. Se você for jogar, se você for fazer em live, por favor, deixa aqui nos comentários, me avisa, me marca lá no Twitter, que com certeza eu vou assistir, com certeza eu vou estar lá, vai ser bem divertido de acompanhar. Mas a gente também tá começando a trazer algumas outras coisinhas diferentes. Eu vou trazer cada vez mais conteúdo como esse, se for interessante para vocês. Tenho muito mais outros conteúdos, não somente de Ordem Paranormal, que eu quero trazer para poder disponibilizar, tá? Seja one shot, seja conteúdo extra, seja suplemento, qualquer outra coisa do tipo. Eu tenho muita coisa de assimilação que eu vou começar a escrever forte. A gente vai vir muito forte também com essa temporada nova de assimilação, que vai falar ali, indo de encontro com o que a gente tem do Reloponício, que é o dia zero, né? Falar como era o mundo antes da parada toda, como o mundo se adaptou e teve que rolar essa parada toda, tá ligado? Então, Reloponício fala sobre isso e calhou de a temporada nova de assimilação tá olhando para esse passado. Então vai ser um ano que a gente vai focar bastante em assimilação também. Qualquer atualização de Ordem Paranormal que a gente vier a ter de Apocalipse, o faremos também, tá bom? Mas a ideia é que o foco comece a se multiplicar entre esses diversos outros focos, esses outros sistemas. Eu também tenho bastante coisa para falar de Daggerheart, porque agora eu comecei a mestrar com mais frequência esse sistema, então eu tô numa curva de aprendizado aí, justamente na mesa que eu fiz a transição, né, de D&D pra Daggerheart, tá sendo bem divertido. Eita, eu bati aqui no bagulho. Eu vou fazer uma sessão em breve, aliás, em breve, não, eu tô falando em breve, eu tô falando em abril, tá ligado? Eu tô gravando o bagulho aqui no começo de março. Mas se for interessante pra vocês também, que eu já vi gente me pedindo, né, tanto no chat na live quanto nos comentários, pra falar como que eu me preparo pra uma sessão com as ferramentas que eu uso. Então, se for interessante também, me dá um toque, e aí a gente pode fazer em live. Eu faço o meu prep da reunião. As ideias, mano, tô pensando em trabalho já essas horas. da sessão, certo? Eu faço o preparo da sessão em live, a gente troca uma ideia, eu mostro, isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é o que eu tô adaptando, isso aqui é o que tá no livro oficial, eu ajustei pra isso aqui. Eu tenho feito tudo no improviso, tá? Tudo aqui que tá nessa história foi feito no improviso. São alguns gatilhos de ideia e algumas coisas pré-definidas que eu deixei prontas, mas a maior parte das coisas eu faço no improviso. Então, por isso demorou um pouco pra eu conseguir trazer essa parada do show do Firula, porque eu tô anunciando que eu vou soltar essa parada já de muito tempo, tá ligado? Mas assim, demorou um tempo pra eu preparar as artes, demorou um tempo pra eu dar um pouquinho mais de carinho também pro que eu gostaria de entregar, pra que ficasse visualmente legal também, mas também pra transformar essas paradas que ficam todas na minha cabeça em palavras e deixar isso coerente. Deu um trabalhinho, então por isso que demorou. Mas enfim, eu tô me despedindo aqui nesse vídeo já faz, eu acho que uns 10 minutos. É isso. Rapaziada, muito obrigado. Obrigado também pela paciência na demora aí do conteúdo. Agora a gente voltou. Agora a gente voltou 100%, tá? Tá mudando muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Caos absoluto, 100% show do Firula. Então, se você gostou, avisa nós aí. Nos vemos em breve. É isso. Beijocas. Tchau, tchau.